Olá, bem-vindo ao Jesus Cast, nosso encontro aqui. E hoje tenho a honra de ter esse grande amigo querido do meu coração, que eu amo. Eu vou ficar tecendo elogio aqui até amanhã, né? Ele, pastor querido Bené Gomes, que para mim é um ícone, uma referência no reino de Deus, na minha vida, no meu ministério e por esse Brasilzão, pelo mundo, tudo que ele já fez, né? Então a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, contar um pouquinho das histórias, das caminhadas, né? E também vamos falar um pouquinho do congresso que está chegando, que vai ser uma benção, né? Pastor Bené, seja bem-vindo à Igreja Apacentar, o nosso encontro aqui, e em breve você vai estar aqui de novo, né? Ô, Gilbert, prazer estar participando com você do podcast. Jesus, o quê? Jesus Cast. Jesus Cast, olha só que coisa chique. A Igreja Apacentar, né? Lá, Gameleira, como é que é? Nova Gameleira. Nova Gameleira, tivemos lá, né, Gilbert? Isso. Tivemos lá vendo as obras sendo feitas. Cara, um novo tempo aí no seu ministério, no ministério da Andréia, dos seus meninos também, o Vinícius e o Ivan. Cara, a gente se conhece já há um bom tempo, eu não sei precisar exatamente quando, mas lá para os anos 80, né? Os anos finalzinho 80. De 80, por aí. Isso. 89, por aí. Esse ano está fazendo, né? 50 anos, estão fazendo, no plural, 50 anos de minha conversão. Que a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre a ZAF, os bastidores aqui, sobre o Ademar. Uma coisa interessante é que nos convertemos, os três, todos em 1974, em lugares diferentes. Eu em Goiânia, a ZAF em Porto Alegre e o Ademar lá em São Paulo, sem saber que um dia, né, Deus nos uniria de alguma forma num projeto do reino. Quando eu digo projeto, não é assim juntos, exatamente, mas cada um no seu lugar, trabalhando nessa restauração da igreja, que obviamente passou por uma reforma na maneira de se louvar, né? Na maneira de se adorar a Deus. Eu ainda peguei um pouquinho, na Quarta Igreja Batista, aquela questão do cantor cristão, de você ficar olhando, ficar lendo os versos ali. Quer dizer, você não tinha uma liberdade total, assim, você não tinha aquela espontaneidade no louvor e na adoração, né? Você ficava preso ali um pouco. Era bom, a gente era tocado, não tem dúvida. É mais ou menos como hoje. Não sei se você lembra da época da transparência, né? Teve uma época que tinha transparência, né? O retroprojetor. Hoje a gente já reproduz lá também, na parede, as letras, mas eu acho que é necessário. Mas, assim, o bom é que houve um período na comunidade em que, cara, a gente nem tinha retroprojetor, né? Mas depois a gente comprou e aí a coisa evoluiu. Mas é isso aí. 50 anos de conversão, 36 anos de ministério, 42 anos de casamento. Os números vão ficando significativos, né, Gilbert? Opa, que é isso? Eu lembro que quando eu conheci vocês, estavam lançando o Adoração 1 e vieram em Belo Horizonte na época do pastor Edinho, que vocês vieram lançar o Adoração 1, né? E dali, eu como eu era sempre fui muito entrão, né? E aí eu dei um jeito de estar perto, levei na época o Willen para minha casa, tinha o Góes, que era o baixista, né? Que já está com o Senhor, né? Verdade. E ficaram lá em casa. E dali começou a amizade. Conheci o Silvério e por aí foi embora.
E estava marcando o início da minha conversão. Dali eu comecei a aprender com vocês sobre a adoração, me despertar para o ministério de louvor, né? E dali foi um aprendizado constante. Você falou da época das transparências, né? Eu comecei lavando banheiro na igreja, depois eu fui para o Reto Projetor para trabalhar nas transparências, cuidava das músicas ali para projetar. Né? E fala um pouquinho, pastor, dessa transição, dessa época da adoração, né, que começou, saiu dessa época mais tradicional, se a gente pode dizer assim, e vindo esse movimento de espontaneidade, da música, que veio ali... Da coisa mais congregacional. Mais, né? Congregacional, exatamente. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi esse despertar. Também, guarda aí, né, a história do nascimento daquela música Ao Único, que me marcou muito quando você me contou isso lá em casa. Cara, tem história, eu não sei quanto tempo vai ser esse podcast, né? Mas tem história aqui para fazer uma vigília. Fazer uma vigília. Cara, a gente era menino lá. Eu me converti com 15 anos, eu já tinha uma certa formação musical, né? Eu aprendi a tocar violão com 10 anos de idade. E assim que eu me converti, eu já coloquei o meu dom à disposição, né? O pessoal lá ficou sabendo que eu tocava violão e me colocou na escala lá da MPC. Aliás, a MPC, É aqui em BH. A base é aí em Belo Horizonte, né? Mocidade para Cristo. Mocidade para Cristo. Na época era o Abraão Almeida, o Marcelo Alberto, que é o atual presidente, estava também na liderança. Eu acho que ele estava sendo preparado pelo Abraão para poder substituí-lo. Né? Tinha um acampamento deles que é pertinho da minha casa. É mesmo? É. Que legal, cara. Olha só, eu acho que não foi exatamente nesse acampamento perto da sua casa, mas eu me converti em 74 e em janeiro de 75, eu converti no final do ano, foi em setembro. Em janeiro de 75 eu participei do primeiro acampamento da MPC, né? Esses dias até eu encontrei agora, nesse mês mesmo, agora de março, acho que foi dia 12, dia 13, eu encontrei com o Neif, que pastor Neif. É pastor, eu não sei, ele era da Presbiteriana, é um cara... Se não me falha a memória, ele estava... Daqui a pouco eu lembro o nome da igreja dele. O pastor Neif é muita expressão aqui em BH. Mas assim, a gente focou muito na questão da MPC, da experiência do acampamento e tudo. Nessa época de MPC, o ministério que estava muito forte era o dos Vencedores por Cristo, né? Só que os vencedores, assim, a música deles não era uma música congregacional, era uma música mais evangelística, né? Sim. Mais para sair um pouco das quatro paredes, para alcançar quem está lá no mundo, quem não converteu ainda. Depois tivemos também a contribuição do Logos, que eram letras assim de edificação, mas também não era de fácil execução na igreja. O Paulo César, ele era um cara assim muito inteligente para compor, criativo. E aí, cantava com playback, né? Cantava muito com playback na igreja, né? Exatamente, a gente cantava muito com playback. Agora, nós tivemos, a partir da comunidade, algumas influências, né? Um pouco da influência da Argentina, do Paraguai, o pastor Jack Chisley, que foi uma das pessoas que nos ajudou no início, um dos pastores, um dos ministérios que nos ajudou lá em Goiânia, no início, ele inclusive se mudou para Goiânia. Eu não sei se você se lembra do pastor Jack Chisley. Eu vi uma vez, eu acho, num evento lá em Brasília, não, em Goiânia, naqueles encontros que tinha de comunidade. Ele tinha uma ênfase assim, muito grande nessa adoração contemplativa, né? Ele nos ensinou muito sobre você estar ali contemplando, sem se preocupar com a estrutura da música, sabe? Verso 1, verso 2, coro, volta para o verso 2, coro de novo, ponte, aí volta. Não, ele, cara, nós cantávamos assim uma música 10, 15 minutos e com o pastor Jackson a gente aprendeu muito sobre essa adoração contemplativa, congregacional.
Mas a gente tinha uma referência forte, assim, bem no início dos anos 80, que era o Bible Temple, que é uma igreja lá em Oregon, em Portland, ou Portland, no Oregon. Eu acho que o Oregon é o estado e Portland é a cidade. E até nós trouxemos o principal líder de louvor deles em 1986 para o encontro nacional nosso, o Mike Harrell, né? Mike Harrell. E então a gente pegava a música de lá, traduzia, a gente começou a fazer versões e tal, até que o Azaf entrou no circuito com músicas dele, a gente começou a cantar músicas do Azaf, e houve um momento em que a gente percebeu, nós percebemos, né? Eu percebi no meu espírito que, cara, nós tínhamos a possibilidade de também contribuir com músicas novas. E a partir de um retiro espiritual em 84, o pastor Robson, na época, nos deu uma palavra, deu a todos aqueles líderes, era um retiro de líderes, com uns 400 líderes, mais ou menos, ali, no lugar próximo a Goiânia, e ele falou de novas fontes, inaugurar novas fontes baseado no Salmo 87, versículos 6, 7. E aí, cara, eu entendi que o Espírito Santo estava me desafiando a crer por essa nova fonte, que era uma fonte de composição. Então, a partir de 85, exatamente um ano depois, após um acidente numa rodovia ali, mais ou menos próximo a Brasília, cara, eu tive um livramento muito grande, e foi quando surgiu, então, foi quando essa fonte começou a jorrar. Quem pode livrar? Como Que é uma Senhor. música que exalta e destaca exatamente o livramento que Deus me deu. Eu estava ali, quem é que pode livrar como esse Deus? Porque quem vê o carro em que eu estava e o outro carro com quem eu colidi, vai pensar que não sobrou ninguém. E, de fato, no carro que colidiu com o nosso, uma pessoa veio a falecer. Não imediatamente no acidente, mas depois de alguns dias no hospital, acho que 17 dias depois. Foi um período difícil, complicado, mas foi nesse contexto que surgiu, digamos assim, o embrião do Ministério Coinonia, porque a gente começou a compor músicas, em 85 foi Quem Pode Livrar, 83 a Ângela Pérez já tinha composto Tu És Soberano, né, uma música também que marcou a nossa geração. 85 eu compus Quem Pode Livrar, aí 86 eu entrei com uma Único. Aí daqui a pouco a Alda começou a compor, o Silvério Pérez começou a compor, o Márcio Pereira começou a compor, aí nós entramos no ano 90, assim, já voando Transbordando. baixo, né, como a gente se Conta a diz. história do Ao E Único. foi nesse contexto que surgiu o Ministério Coinonia em Goiânia. Assim, de um anseio no nosso coração. Não é que nós criticávamos o jeito antigo, tradicional de se louvar, mas a gente tinha uma convicção, uma certeza no nosso coração que tinha algo novo. Até respaldado pelo Jack Shearer, que a gente conheceu em 78. Em 78 nós conhecemos o Jack Shearer e fomos até o Paraguai em 79. Ficamos lá quase um mês, ali sendo ministrados e aprendendo um pouco sobre essa atmosfera de louvor e adoração, porque diz muito mais de atmosfera e ambiente do que de música propriamente dita. É Né? verdade, verdade. Você estava falando sobre essa questão da adoração, né? E uma coisa que eu aprendi, né, nessa época era que a adoração é muito mais do que a música, ela estava relacionada à entrega do adorador, da comunhão, da intimidade, né? E isso foi sendo uma semente que foi plantada na minha vida. Eu também converti com 15 anos, mais ou menos, né? Estou com 51, então estamos falando de 36 anos atrás. Então, nessa jornada, eu vim aprendendo com isso, nesse ambiente, desses ensinos, né, de aprender a adorar, né? E isso, eu lembro de momentos na minha vida que às vezes eu punha a música para tocar baixinho no meu quarto, chegava 11 horas, 11h30 da noite da escola, e eu ia ter um tempo com Deus. Meu pai não era crente na época, às vezes eu punha o som no volume meio, né?
com a cabeça na caixa ali, ouvindo e adorava, me rendia, me prostrava diante de Deus, né? E contemplava muito a glória de Deus, né? E foi algo É. marcante. Você estava falando aí do A Único. Cara, o A Único, ele foi produto foi resultado, né, dessa atmosfera, porque o A Único foi composto exatamente dia 2 de agosto de 1986, quando eu morava em Goiânia. Eu morava em Goiânia, mas a partir de 1986, a comunidade evangélica, que até então era liderada pelo bispo Robson, pelo César, né, os pastores Robson e César, decidiu levar os encontros que aconteciam em Goiânia, todo julho, 82, 83, 84, 85, foram em Goiânia. 86 levou para Brasília, e nesse primeiro encontro o Mike Harry estava, né? Estava também o Azaf, estava o Gerson Ortega, o Ademar, o Marco Antônio do Rio de Janeiro com a equipe de louvor dele. Tinha, assim, irmãos muito preciosos pregando também, o Carlos Alberto Bezerra, o Mike Hare, o Miguel Piper, além do Robson e do César. Tinha muita gente pregando, o Carlos Alberto Antunes, que era junto com o Bezerra. Mas houve uma música que o Azaf trouxe e que foi cantada, que eu poderia dizer assim, que foi a música daquele encontro, né? Foi uma música que não é nem dele, é do Júlio Figueiró, uma música chamada Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Houve uma manhã, acho que foi até no último dia, no domingo, que deu encerramento a esse encontro, em que Deus me visitou profundamente. Profundamente. Eu coloquei assim, eu fiquei de joelhos, talvez durante todo o tempo em que essa música foi executada, ali uns 15, 20 minutos, num choro profundo, num encontro chapado com Deus, assim, de purificação, de lavar, sabe, eu estava debaixo de uma pressão muito grande em vários aspectos da minha vida ah, então, assim, na época a gente focava muito na questão de quebra de maldições, a gente focava muito na questão da cura interior, crescimento emocional, e eu estava sendo muito mexido por Deus em muitos aspectos da minha vida. E eu sei que tudo isso fazia parte de uma preparação, né? Porque Deus estava vendo ali na frente, logo ali na frente, que, cara, o meu ministério iria acontecer. Então, quando eu voltei para Goiânia, aquela semana foi uma semana muito impactante no dia a dia. Eu ia trabalhar, voltava e tal, e o meu coração queimando e ardendo por aquilo que tinha acontecido em Brasília. Foi tão forte que refletiu, repercutiu durante toda a minha semana. Quando chegou na sexta-feira, que foi dia 1º de agosto, 1º de agosto de 1986, uma sexta-feira, assim que eu saí do meu trabalho, eu fui para a igreja para poder ensaiar. Os ensaios aconteciam às sextas-feiras. E aí eu lembro que depois do ensaio, eu cheguei em casa, já eram umas 10h30, fui tomar banho, jantar. Quando era mais ou menos 11h30 da noite, eu peguei o violão, acreditando que Deus ia me dar uma música. Lembre-se que nessa época eu só tinha composto Quem Pode Livrar. Né? Mas, e é interessante que o Quem Pode Livrar, apesar de ter sido composto em novembro de 85, a gente tentou ensinar ele em janeiro de 86 para a igreja e não pegou. Então, só em julho que o Edgar, que era alguém que compunha também o nosso ministério, que é bispo da Sara Nossa Terra lá em João Pessoa, né, na Paraíba, ele dirigia o louvor e ele falou, Bené, olha, estava orando e nós vamos cantar hoje Quem Pode Livrar. Eu fiquei até receoso, mas quando ele cantou, a coisa aconteceu. Tá? Então, eu fui para Brasília, assim, já com uma, digamos assim, uma autoconfiança maior, porque falei, caramba, né, a música que Deus me deu foi a que inaugurou essa ponte nova no meu ministério e está acontecendo agora, a igreja está cantando essa música. Mas aí eu voltei e pensei assim, cara, Deus vai me dar uma outra música agora. Só que o Espírito Santo falou claramente para eu dormir, né? Vai dormir, porque eu estava muito cansado. Imagina, uma semana toda de trabalho. Sexta-feira, no fim de semana, ainda tem um ensaio. Chega em casa, aquela coisa cansada. O meu coração
estava pronto, o espírito estava pronto, mas a carne estava, o corpo estava abatido, cansado. E foi isso que aconteceu. Quando eu dormi, imaginei, né, assim, usando a minha lógica, que o Espírito Santo ia me acordar, sei lá, de madrugada, 4, 5 horas da manhã, e eu ia pegar esse violão e ia compor uma música. Mas foi diferente. Foi através de um sonho que eu tive imediatamente antes de acordar. Só para você ter uma ideia, eu acordei 7h30 da manhã, no sábado, dia 2 de agosto. E esse sonho veio imediatamente antes. Eu tenho compartilhado esse testemunho aí inúmeras vezes, né? Que eu estava sozinho, eu me vi sozinho no lugar deserto, aquela terra batida, o chão ferido. Era um lugar assim, sem nenhum verde. Não tinha verde nesse lugar. Não tinha grama, não tinha árvores, não tinha rio, era seco, era deserto, puro deserto. E que um anjo veio, e era assim, o entardecer, tá? O sol estava se pondo, a noite estava começando a vir. O anjo veio até mim, um anjo, e assim, um anjo bem clássico mesmo, aquele anjo loiro, aquele anjo de olhos azuis, aquele anjo de cabelo comprido, de vestes brancas. De sorte que eu não assustei quando ele me abordou, né, e disse assim: Bené, sobe nas minhas asas, porque eu vou levar você para um lugar onde a sua vida vai ficar diferente, né? Sua vida vai mudar. E eu subi. E foi assim, um voo rápido, mas 3 coisas aconteciam simultaneamente à medida que a gente voava, que era o que era deserto agora passou a ser verde, uma relva verde, linda, maravilhosa, né? Como se fosse um jardim, talvez até o jardim do Éden. Uma luz também que estava lá no final do horizonte, ela cresceu, cresceu, e era o rosto de Jesus que estava sentado num trono, num tablado, que estava ali no meio daquele jardim. E eu vi também uma música sendo, né, ouvi uma música que estava sendo tocada. Quando eu vi lá de cima, eu percebi o trono, percebi o tablado e percebi uma multidão incontável de pessoas com vestes brancas e cada uma delas com uma coroa em sua cabeça. E, de repente, o anjo me inseriu ali naquele contexto. Eu estava também de vestes brancas, eu fazia parte dos remidos, né, pelo sangue de Jesus, e com a coroa na minha cabeça. Mas a música, o que mais chamou a minha atenção, eu não olhei para o lado, eu não sei dizer para você a cara de quem estava à minha direita e à minha esquerda, ou à frente ou atrás. Eu sei que tinha uma multidão ali, mas eu estava focado em ouvir a música, cara. Nem Jesus direito eu estava olhando para ele, para aquela luz. Era uma luz que tomava conta. Um ambiente de uma paz, mas uma paz assim extraordinária, uma paz assim sobrenatural. E ouvindo a música, porque não tinha músicos, não tinha instrumentos, não tinha cantores, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada. Era um som que acontecia no ambiente, envolvia aquele ambiente. E, de repente, só que a música, Gilbert, ela era cantada em uma língua desconhecida. E eu tenho dúvida se era mesmo uma língua hebraica, né? Ou se era uma língua de anjos, angelical, né? Que pode ser também. Mas a melodia ficou muito impregnada dentro de mim. E a hora de acordar foi o momento em que a melodia da música mudou, né? É aquele momento em que a gente canta coroamos a ti, ó Rei Jesus. Nesse momento foi formada uma fila indiana e cada um de nós espontaneamente depositávamos aos pés de Jesus ali naquele trono a coroa. E quando eu vi, cara, eu estava assim diante de Jesus, aquela luz maravilhosa, deu para eu ver do joelho para baixo, né? As pernas dele, os pés, ele estava com uma sandália. E quando eu coloquei a minha coroa ali, cara, eu acordei. Mas eu acordei tão cheio do Espírito Santo, cara, que eu peguei o violão estava pronto aqui já, encostado na parede, já tinha um gravador pronto, já tinha uma fita cassete pronta, virgem. Então, eu gravei imediatamente toda a melodia. Isso é sobrenatural. Foi. Porque eu, assim, no meu normal, eu não sou um cara bom de gravar. Eu preciso de um gravador. Eu, por exemplo, tem uma coisa nova aqui, eu pego o celular, já vou lá no gravador e já gravo. Porque se eu cantar aqui agora, estou cantando aqui, vou ali tomar uma água, acabou. Quando eu volto, já esqueci. É impressionante. A minha capacidade de memória recente
Aí, lá na frente, eu posso até voltar a lembrar e cantar, mas dias depois, né? Então, nesse dia eu gravei, e aí levantei, fui tomar café normal, tá? Quando foi 9h30, lembre-se que eu acordei 7h30, e gravei ali até umas 15 para as 8. Aí fui tomar café, tá? 9h30 eu voltei para poder orar, para receber a letra. E ali, em oração, o Senhor me deu 1 Timóteo 1,17. Olha só, 1 Timóteo 1,17, o que diz? Diz o seguinte: honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus, amém. Isso aqui na NVT, né? Eu não sei como é que está aí na sua tradução. Tem outra tradução, a mais comum. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Essa aí foi qual tradução? NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essa nova Almeida atualizada está assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória. Então, assim, aí eu comecei a escrever, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, tal. Eu sei que foram 25 versões de letra. Eu escrevia, ia lá, cantava, não dava certo, corrigia. Então, assim, 11h30 da manhã do dia 2 de agosto de 1986, naquele apartamento onde nós morávamos ali em Goiânia, surgiu o A Único, uma obra-prima. E eu chamei a Suedna, né? Assim que eu compus, eu chamei a Suedna e ela ficou muito impressionada e ela falou duas coisas. Essa veio do trono de Deus, essa música veio do céu e ela é eterna. Eu tenho algumas músicas que viraram, são clássicos, né? E aí eu brinco com o André, às vezes, assim, que esse aqui abriu a arca da aliança, foi lá dentro, pegou a letra ou pegou a música e tirou e trouxe para cá, né? Então essa é uma delas, né? O único é uma, como disse o querido Vitão aqui da igreja, né? Quando ele soltou no grupo interno da igreja, o pastor Bené compôs um monte de música e tarará, e falou assim, uma delas é o hino nacional cristão do mundo. Por aí, né? Por aí. Acabou se tornando. Agora, Dilma, é muito interessante porque, assim, a gente não tinha nenhuma noção do que essa música iria se tornar, né? Não só essa música, mas outras canções. Quando nós gravamos, cara, por que nós gravamos? Por que nós gravamos o Adoração 1? Porque a gente estava cansado de tanto sermos apurrinhados pela igreja local, que dizia, por favor, grave essas músicas, a gente quer cantar em casa durante a semana, a gente não consegue lembrar a letra, a gente não consegue lembrar a melodia. Faz uma fitinha, faz alguma coisa. Foi quando a gente chamou o WhatsApp, então, no final de 87, e falou, WhatsApp, olha só, nós temos um repertório aqui, ajuda a gente, você quer ouvir? O WhatsApp, quando ouviu o repertório, ficou impressionado, ele ficou impressionado. E eu lembro que uma música que o impressionou muito foi o A Único, e ele até brincou, falou assim, cara, eu gostaria de ter composto essa música, porque ele ficou assim, muito impressionado com as outras músicas também. Então, ele abraçou o projeto, ele levou para Goiânia uma tralhazinha dele lá, com alguns equipamentos, e gravou. E nós gravamos improvisado naquela sala lá da casa do Bispo Francisco, a Bispa Ana, né? Na época eram pastores ainda, botou colchão para não ter lugar para não ter reverb, para poder segurar o som. Cara, e ali surgiu o Adoração 1, que não era nem Ministério Koinonia, olha só. Revelação aqui, era a Comunidade Evangélica de Goiânia. Só nos tornamos Ministério Koinonia de fato, de verdade, no Adoração 4. No Adoração 3, o Silvério introduziu lá a Banda Koinonia, né? Porque a nossa editora em Goiânia se chamava Koinonia, ela que nos produzia, né? E aí o Silvério falou assim, não, vamos colocar Koinonia, mas vamos colocar um estilo diferente. Aí colocou o Nia final com Y. Mas isso é uma confusão, uma dor de cabeça para a gente. Muita gente
até hoje não sabe como é que escreve coinonia direito, a gente tem que ficar corrigindo as pessoas, né? Isso é a ideia do Silvério, né? O nosso poeta profeta, seu amigo. Cara, então, assim, o WhatsApp nos ajudou a distribuir. A primeira prensagem foi feita em nome da Life, que era o ministério do WhatsApp. Cara, foi aí a coisa começou a fugiu do nosso controle. Aliás, nós nunca tivemos controle, a gente não teve organização sequer. Diferentemente, por exemplo, você que está em Belo Horizonte, de uma Lagoinha, o Diante do Trono se organizou, ele se estruturou, tá? Ele separou gente, músicos, ministério. Quer dizer, eles começaram a coisa com ordem. Se a gente for pegar os dizeres ali da bandeira do Brasil, ordem e progresso, a gente só teve progresso, né, e não tinha ordem. E foi difícil depois vir atrás do progresso para tentar colocar a ordem. Mas, assim, graças a Deus, o mais importante aconteceu é que as músicas foram além do estado de Goiás, foram além do nosso país, além dos mares e dos oceanos aí, por esse mundo afora, e até hoje tem sido uma benção, né? Tem abençoado muitas pessoas. Amém. Para a gente começar a caminhar para o finalzinho aqui, fala um pouquinho do que você pensa hoje, desse momento da igreja local, na adoração, o que você tem gerado em Deus para esse tempo novo que Deus está movendo. A gente tem uma certeza aí que Jesus está às portas, né? E tem algo novo, a gente está orando por um avivamento, pedindo ao Senhor para fazer coisas grandes aí. O que está no seu coração? Compartilha um pouquinho com a gente. Pois é, assim, eu vejo... Gilbert, você sabe que eu sou um homem de igreja local, eu acredito demais em igreja local. E eu acredito assim que tem muitas igrejas locais que estão experimentando um derramado espírito, tá? Então, o nosso anseio é que haja uma unidade da igreja e que nós voltemos a ter aqueles tipos de concentrações e de celebrações que aconteciam em Brasília e eram muito proféticas porque era Brasília, capital do Brasil, né? Sacudiu o Brasil, né? Sacudia, e a gente acabava alimentando a partir dali a fé, a visão, né, o chamado de muita gente aí por esse Brasil e por esse mundo afora. Então, assim, eu respeito muito músicos que têm compromisso com a igreja local. É óbvio que você não... Hoje você não tem desculpa para dizer assim, não, minha igreja local é aqui no interior de Minas, no interior de Goiás. Não, não. Hoje, pela internet, você tem acesso a coisa incrível. Nós fomos em 2014, Suede e eu tivemos o privilégio de ir para as regiões ribeirinhas do Amazônia. Nós fomos numa cidade chamada São Sebastião do Atumã. O Atumã era o nome do rio ali. Você só chegava a barco. E lá todo mundo com celular, cara. Todo mundo antenado no mundo inteiro, lá na região ribeirinha do Amazônia, São Sebastião do Atumã. Então, óbvio que é muito bom você ter referências, né? A gente tem boas referências. Nós tivemos referências aí nacionais e internacionais. A nova igreja onde eu sirvo hoje, ela durante muito tempo ela tem mantido assim, uma certa coerência em pegar bastante coisa que vem da Bethel, coisa que vem da Hillsong, coisas que vem da Elevation, da Mosaic, Jesus Culture. E então a gente vai ouvindo também o que está acontecendo no Diante do Trono, o que está acontecendo com o Fernandinho, o que está acontecendo com o Morada, o que está acontecendo aqui e ali, para a gente também não se isolar, né? Ficar um grupo isolado, não é só as nossas músicas, é do nosso jeito. Uma tribo que ela não se sociabiliza, ela não se... Então, a minha expectativa é que a gente volte a ter uma expressão nacional profética madura. Eu acho que nós éramos meninos bem intencionados, bem motivados, mas que não suportamos o peso da glória. A verdade é essa, o peso da glória rachou a igreja naquela época, infelizmente. Muitos líderes acabaram se orgulhando, né, se ensoberbecendo, e cada um foi cuidar do seu ministério, cada um foi cuidar da sua tribo,
cada um foi cuidar do seu chamado, da sua igreja, e crescendo, e tentando provar para todo mundo que ele é que estava certo, os demais tinham que aprender com ele. Então, assim, esse espírito de que a nuvem está sobre mim, e quem quiser vir aprender tem que vir aqui na minha igreja. Não Olha, é assim. isso tem que ser quebrado, né? Tem que ser quebrado isso. É verdade, é verdade. Bom, nós estamos às portas aí de um evento aqui em Belo Horizonte, que começa nessa sexta-feira, sábado, né? E o tema é Ativados e Alinhados, né? E quando Deus colocou isso no nosso coração, né? Colocou no meu coração, do pastor Josué, o pastor Darcy, que é de Juiz de Fora, que está vindo também com o pessoal da igreja de lá, a ideia de sermos ativados para cumprir o propósito de Deus, né? Para a gente cumprir, mas para isso a gente tem que estar alinhado com o propósito de Deus, de sermos uma igreja conectada, com aliança, uns com os outros, servindo uns aos outros, né? Inclusive o nosso tema esse ano, né? Eu escolhi servir e queremos ser uma igreja que serve as pessoas, né? E esse congresso vem e fala um pouquinho como é que está a sua expectativa para esse congresso. Eu amei esse tema, cara, uma igreja que serve. Porque, na verdade, o conceito adoração tem muito mais a ver com servir do que com música, louvor. Tá? Eu estava lendo Lucas 1,74 em duas traduções diferentes. Uma trazia a palavra adorar e a outra trazia a palavra servir. E o Espírito Santo falou comigo assim: o verdadeiro adorador é aquele que tem um coração de servo. Então, eu achei maravilhoso esse tema, né? Uma igreja que serve. Porque Jesus nos chamou, Gilbert, para dois tipos de adoração. Ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, é um tipo de adoração, e em verdade é outro tipo de adoração que se complementam. A adoração em espírito é aquela em que eu tenho uma conexão direta com o Espírito Santo, com Deus. É uma comunhão vertical, vamos assim dizer. E a adoração em verdade é aquela em que eu sirvo as pessoas. É uma adoração horizontal. Quando eu visito alguém que está enfermo no hospital e oro por ele, isso é adoração em verdade. Quando eu enfio a mão no meu bolso e contribuo com a obra, isso é adoração em verdade. Né? Então, tudo aquilo que é palpável e mensurável, eu posso chamar de adoração em verdade. Adoração em espírito é algo espiritual, não tem como você mensurar. Poxa, aquele irmão ali, ele adorou, assim, ele chegou nos 70% da adoração. Você não tem como dizer. Ó, pelo rosto dele, cara, as águas já subiram até aqui nos artelhos. Você não sabe, né? Ela não é mensurável, mas ela parte do princípio que você está tendo um contato direto com Deus. Essa é a adoração em espírito. Então, assim, a expectativa é a melhor possível. E eu sempre tenho uma expectativa muito boa de ouvir outros ministérios, né? Essa diversidade, eu já vi lá que você convidou a Ruth, a Almeida, né? Ruth Almeida. É a Ruth, a filha da Bispa Ana. A pastora Isso. Renata tem andado perto, ali aprendendo um pouquinho nos cursos, e aí teve a oportunidade dela vir estar conosco, né? Muito bom. Então, assim, cara, essa diversidade de ministérios, cada um trazendo uma contribuição, que no final das contas enriquece. A gente precisa parar com esse espírito de competição e de comparação. Isso vem do inferno, a gente não tem nada a ver com isso, não nos pertence como igreja. Verdade. A igreja ela é chamada para cooperar e não para se comparar e ficar competindo e julgando e dizendo, não, eu faço melhor, o outro faz melhor. Quer dizer, é aquilo que Paulo fala a respeito do corpo de Cristo em 1 Coríntios 12. Ele diz assim, o pé não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Então, não, eu tenho tudo, eu não preciso de você. Também o outro lado é um complexo de inferioridade, que o pé diz assim, eu só vou ser do corpo se eu for mão. Né?
Então, esses dois extremos que às vezes acompanham as igrejas, a gente precisa de parar com isso. Cara, o que você tem, eu não tenho. O princípio da aliança é exatamente isso. O princípio da aliança é o seguinte: por que eu vou fazer aliança com alguém? Eu vou fazer aliança porque ele tem o que eu não tenho, e eu tenho o que ele não tem. Tá? Esse é o princípio da aliança. Naquilo que eu sou forte, ele não é tão forte. E naquilo que ele é forte, eu não sou tão forte assim. Então a gente se complementa e a gente se fortalece nisso. Então a expectativa é a melhor possível. Louvo a Deus por estar com vocês. E, cara, para mim vale muito. Se eu não fosse ministrar, não fosse fazer nada, só por estar nesse ambiente, nesse contexto de comunhão e de estar ouvindo outros ministérios de outras contribuições, já seria rico demais para mim. Diga-se passagem, né? Eu fiquei muito feliz dessa última vinda sua aqui em casa. Foi maravilhoso esse tempo juntos, né? E em cima do que você estava falando aí, da aliança, eu brinco dizendo o seguinte: você conhece bem a minha, a Andréia, né? Eu falo que a Andréia é o meu defeito. Tudo que eu sou ruim, ela é boa. E o que ela é ruim, eu sou bom, né? Então, um complemento. Exatamente. O casamento é uma ótima ilustração para isso, né? Porque a gente se complementa, a gente está... é difícil você ter um casal que são parecidos, né? Verdade. E eu acho que nisso que está a riqueza. É óbvio que tem, assim, às vezes você tem a tentação de, às vezes, entrar por um espírito crítico, e a gente tem essa mania, às vezes, de ficar criticando e falando de outros ministérios, e até para a gente se sentir um pouquinho melhor, né? Olha só, a gente não é tão ruim assim, não. O outro ministério lá é pior que o nosso. Olha o que aconteceu lá. Então a gente fica assim, meio que, sabe, sujeito a essa atitude que não é madura. Por isso que eu falei para você, estou na expectativa de um tempo maduro com os irmãos, um tempo que a gente já aprendeu que o dono da obra é o Espírito Santo, ninguém é dono, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Vai ser gostoso. Por aí. Nós teremos também a pastora Heloísa, que é lá da comunidade Alcance, lá de Curitiba, né? Ah, que legal. Ela vai estar com a gente. Ela vem para um evento que vai estar na Lagoinha, e a gente se conheceu, conversamos, tá? Eu falei, vamos lá e tal. E ela veio eu falei, eu quero servir os irmãos, né? O coração dela é maravilhoso, né? E o pastor Vinícius, que é da Lagoinha, que também vai estar com a gente, né? Pronto, o pastor Vinícius. Então, bênção demais. Deus está nos surpreendendo. Na verdade, quando nasceu o projeto do Ativados e Alinhados, a ideia era juntar apacentar a Batista Elim, a Conexão em Cristo, Juiz de Fora. Uma igreja fortalecer a outra, um ajudar o outro, para a gente estar junto, movimentar a igreja e tal. E aí Deus foi presenteando. Quando nós conversamos, falei assim, o Bené vem. O pessoal fala, meu Deus do céu, que delícia, vai ser bom demais. Que bom, bênção, bênção. Vai ser um privilégio. Muito, muito bom. Vai ser na igreja de Josuel, vai ser lá na Batista Elim. Batista Elim, lá na Rua Sena Madureira, no bairro Ouro Preto. Né? Começa na sexta-feira, 13h, começa, né, vai até a noite na sexta-feira, sábado o dia inteiro, né, encerrando à noite. Né? Então vai ser muito bom, vai ser muito bom. Estamos com uma expectativa lá em cima, lá em cima, lá em cima, né? Eu não sei como é que é para tem inscrição, a pessoa pode chegar lá, como é que é isso aí? É só para líderes ou para a igreja toda? Está aberto para a igreja toda, né? A gente está cobrando um valor de uma inscrição para ajudar dentro da estrutura, para custear as passagens de quem vem. Isso. Não tem nenhum fim de lucro. Sim. Aí eu falei para a igreja, cara, você não tem dinheiro para ir? Fala com a gente que você não vai ficar de favor por causa de dinheiro, não. Né? Exatamente. Vem que vai ser edificado, vai ser uma benção. E eu achei muito legal, por exemplo, o pessoal de Juiz de Fora, que está vindo, né? Nós falamos, e o pessoal da igreja, não, vai ficar hospedado aqui em casa, não vai ficar em hotel, não. Então, o povo da igreja se dispondo. Diminuir as despesas, diminuir os custos, né? Está sendo uma benção. Vai ser muito gostoso. Olha... Poxa, a expectativa está grande aqui, viu? Maravilha. De um tempo profético aí, de estar junto, adorando, ministrando. Você já arrumou um bom violão para mim? Eu preciso de um bom violão. Fala para o Vinícius, me dê um bom violão aí. Pode deixar que ele já vai levar o do Ivan lá.
Tá bom. E outra coisa, já aproveitando aqui, que aí já não tem nem como fugir, né? Mas em breve nós vamos estar aí a inauguração do salão novo da Igreja Batista Pacentar. Já fica o convite para você, a pastora Suedna, virem para cá para participar dessa inauguração. Você sabe o quanto você tem importância na minha vida, no meu ministério. Para a gente chegar até aqui, tem muita semente sua na minha vida, né? Isso é um papo para outro bate-papo aí, mas muito Tá obrigado. Muito obrigado. Vamos nos falando com relação a essa nova data. Me dá uma antecedência para Sim. poder. A gente combina, né? com bastante prazo. Tá bom, querido. Muito obrigado. Demais. Foi bom estar com você. Obrigado pela sua disposição de vir, né? Estar com a gente. Manda um recado para fechar aí, convite para o pessoal participar. Ativados e alinhados. Quer dizer, é um tema muito sugestivo e falando sobre uma igreja que serve. Olha só que coisa muito importante. Gente, o mundo vai ser impactado, sabe, por esse espírito, né? O espírito de servir. Não é o espírito de olhar para quem está no mundo e julgar e dizendo, olha, você está indo para o inferno. Não, pelo amor de Deus, né? Jesus veio para salvar. Ele mesmo disse, olha, o Filho do Homem não veio para julgar, ele veio para salvar. Então nós estamos num período, num momento em que o desejo do coração do Pai é salvar. Tá? Então venha para a gente poder junto ativar esse espírito cristão baseado num caráter cristão mesmo, gente que anda com Deus, gente que é séria, né? Gente que não está brincando com o evangelho, gente que deu a vida. Gente, eu estou 50 anos nesse negócio chamado Reino de Deus. Tá? É um negócio que, cara, faz você crescer, faz você aprender, faz você frutificar. Então, olha, é um tempo muito especial. Se você tem aí sua sexta e seu sábado aí liberados, de alguma forma, disponíveis, vem estar com a gente. Ali na rua Sena Madureira, avenida, né? Avenida Sena, Rua Sena Madureira, no bairro Ouro Preto. Eu estou sem um número aqui de cabeça. Me ajuda aí, Matheus. Tudo bem. Matheus, minha produção vai me ajudar aqui, que eu esqueci. Tá bom, vai ficar aí registrado em algum momento aí. Isso. Né, desse podcast. Gente, a gente vai se ver lá. Gilbert, um abraço, viu, querido? 516. Vamos lá. Fala o endereço completo aí. Sena Madureira 565. Sena Madureira 565, bairro Ouro Preto. Pronto, fechou. Se ver lá, viu, gente? Muito obrigado, pastor Bené. Vamos cantar o único juntos. Vamos cantar o único juntos lá. Vamos cantar o único juntos lá. Um beijo no coração, obrigado. Beijão. Querido, sexta-feira, no Ativados e Alinhados. Deus te abençoe. Um próximo podcast que vai acontecer vai ser sobre a importância do jejum, com a presença de 2 nutricionistas que vão falar sobre a questão do jejum, na questão espiritual, na questão física, científica e por aí vai embora. Em breve. Deus abençoe. Pastor Bené, um beijo no coração. Amo vocês. Beijão aí, um abraço pro Fábio. Dou sim. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.